Meu filho, preste atenção agora, porque o que vai ser dito nos próximos instantes não chegou cedo demais e não chegou tarde demais. Chegou no minuto exato. E se você ignorar isso, vai se afastar justamente da revelação que o céu correu para colocar diante dos seus olhos antes que algo dentro da sua casa avance mais um passo. Não foi um clique comum, não foi curiosidade, não foi distração. O céu te empurrou até este ponto porque restam apenas 2 minutos para uma verdade começar a tocar o lugar onde você dorme, respira, baixa a guarda e pensa que está seguro. E antes que eu diga o que está prestes a ser mexido na sua casa, ouça isto com seriedade. Há algo acontecendo ao seu redor neste exato momento e a sua alma percebeu antes da sua mente conseguir explicar. É por isso que seu peito não está ouvindo estas palavras como ouve qualquer outra coisa. É por isso que há uma urgência estranha no ar. É por isso que você sentiu um corte por dentro no instante em que esta mensagem começou. Porque quando o céu acelera uma entrega, não é para entreter você. É para impedir que você atravesse uma porta sem saber o que estava escondido atrás dela. Escute com toda a atenção. Esta mensagem foi atrasada 3 vezes, bloqueada 2 vezes e resistida 1 vez, não por acaso, não por excesso de importância humana, mas por causa do peso espiritual do que ela carrega. Houve resistência, porque a verdade que vem agora toca a casa onde você mora, toca o ambiente onde sua energia repousa, toca as paredes que ouviram seu silêncio, toca os cômodos que guardaram sinais que você não decifrou a tempo. E é aqui que você não pode sair. Porque antes que esta verdade se abra por completo, eu preciso dizer algo que muda tudo. A mesma luz que te cobriu durante a última noite continuou de pé quando você pensou que já estava sozinho. A mesma presença que rondou sua casa enquanto você dormia, viu o que seus olhos não viram, viu o clima mudar, viu a atmosfera pesar, viu uma aproximação que não era limpa, viu uma intenção encostar perto demais do seu espaço. Meu filho, isso é mais sério do que parece, porque não fala apenas de sensação, fala de território, fala do lugar onde você repousa, fala da casa que deveria te devolver paz e que em algum ponto começou a te devolver alerta. Talvez você tenha tentado ignorar isso, talvez tenha chamado de cansaço, talvez tenha dito a si mesmo que era só uma fase, mas o céu não te trouxe até aqui para continuar permitindo que você chame de normal, o que já começou a se mover de forma anormal. E agora receba esta frase como um selo de urgência. Aquilo que está ligado à sua casa já começou a ser exposto no reino espiritual antes de aparecer no mundo visível. A queda da máscara não começou na terra, começou no invisível. E é exatamente por isso que estas palavras chegaram correndo até você hoje. Não saia agora. Não distraia seu espírito agora, porque a parte que vem em seguida não será pequena e não será genérica. Existe uma mulher conectada a essa revelação e o céu não falou isso para assustar você, mas para impedir que você permaneça cego 1 segundo a mais do que o necessário. O nome talvez ainda não tenha se formado inteiro na sua mente, mas a pressão já começou a bater dentro da sua casa. Respire fundo mais uma vez e fique comigo até o fim desta parte, porque o que vem agora vai explicar por que o ar desse lugar mudou, por que certas noites ficaram mais densas e por que a verdade escolheu justamente este momento para tocar a sua porta. E quando eu abrir a próxima camada, você vai entender por que o céu te mandou parar tudo para ouvir antes que esses 2 minutos terminem. Meu filho, antes de você entender quem ela é, você precisa aceitar uma verdade que seu espírito já vinha tentando te mostrar havia muito tempo. A sua casa sentiu antes de você. O ambiente percebeu primeiro. O ar percebeu primeiro. O silêncio percebeu primeiro. E por isso certas coisas começaram a mudar sem pedir licença. Como se o lugar onde você mora estivesse tentando te avisar de um perigo que seus olhos ainda não sabiam nomear. Nada começou no dia em que você desconfiou. Nada começou no momento em que esta mensagem te encontrou. Isso já vinha se formando, já vinha se aproximando, já vinha deixando marcas pequenas, quase invisíveis, mas insistentes. E é exatamente assim que certas presenças agem quando querem permanecer perto de você sem serem percebidas de imediato. Não chegam fazendo barulho, chegam alterando a atmosfera, mexendo no peso do ambiente, roubando a leveza de um cômodo por vez. Talvez você tenha notado isso sem coragem de admitir. Talvez tenha entrado em casa em alguns dias
e sentido um cansaço estranho cair sobre o corpo rápido demais. Talvez tenha se sentado em silêncio esperando descanso, mas encontrado apenas um vazio pesado, um tipo de quietude que não acolhe, só aperta. Talvez tenha havido noites em que o ar parecia diferente, como se alguma coisa invisível tivesse passado pelos corredores antes de você conseguir pegar no sono. E o mais sério é que isso não ficou só no ambiente. Isso começou a tocar seu corpo, seu ritmo, sua paz. O sono deixou de te abraçar como antes. Sua mente despertou em horas incomuns. Seu peito ficou atento sem motivo lógico. O silêncio da casa começou a falar mais alto do que os sons. E quando isso acontece, meu filho, não é porque você está imaginando demais. É porque há algo perto o suficiente para ser sentido, mas ainda escondido demais para ser visto de uma vez. É aqui que muita gente erra. Chama de estresse, chama de fase ruim, chama de mente cansada. Mas o céu me manda te dizer com firmeza: o que você sentiu não foi invenção. Sua alma reconheceu uma mudança real dentro do espaço onde você vive. Reconheceu a quebra da leveza, reconheceu a entrada de uma intenção desalinhada. Reconheceu uma presença encostando no seu território espiritual com mais proximidade do que deveria. E há um detalhe que torna tudo isso ainda mais pessoal. Enquanto você tentava explicar essas mudanças de forma racional, algo dentro de você já estava sendo puxado para uma direção específica, sem prova concreta, sem nome completo, sem cena explícita. Ainda assim, uma impressão surgia, uma lembrança rápida, um rosto que passava pela mente e sumia, um nome que quase se formava por inteiro, mas parava na beira. Isso não aconteceu por acaso. Quando a verdade está perto de emergir, ela começa a pressionar por dentro antes de se organizar por fora. Não ignore esse ponto, porque a próxima camada desta revelação depende exatamente disso. A sua casa já registrou o que sua mente ainda estava adiando. As paredes já guardaram a diferença. Os cômodos já responderam à mudança. O ambiente já pesou a energia que entrou ali disfarçada de normalidade. E por mais que tudo tenha parecido sutil no começo, a sutileza nunca significou inocência, significou aproximação silenciosa. Meu filho, ouça com atenção agora. Quando uma casa deixa de devolver paz e começa a devolver alerta, o céu não trata isso como detalhe. O céu trata isso como sinal. E você recebeu sinais. No ar, na noite, no corpo, no jeito como certos espaços da casa ficaram estranhos sem explicação. No modo como sua própria respiração, às vezes, parecia mais curta ao entrar em determinados ambientes. Isso era a primeira pressão. Isso era o primeiro toque da revelação, batendo à porta do seu discernimento. Mas não era ainda a parte mais forte, porque sentir o peso foi só o começo. Reconhecer a mudança foi só a primeira rachadura. O que vem agora é a parte em que o céu mostra por que essa atmosfera mudou, o que foi tentado dentro do seu espaço e por que uma mulher específica já começou a ser marcada no invisível antes de ser desmascarada diante dos seus olhos. Meu filho, agora você precisa ouvir a parte que explica por que a atmosfera da sua casa mudou sem pedir permissão. Não foi só sensação, não foi só cansaço acumulado. Houve uma tentativa real, houve uma aproximação real, houve uma intenção real encostando no seu espaço espiritual. E o céu não está mais permitindo que isso permaneça escondido de você. Na noite passada, enquanto você pensava que tudo ao redor tinha finalmente silenciado, o invisível estava em movimento. Anjos permaneceram junto às janelas. A entrada da sua casa não ficou vazia. O corredor onde você caminha, o quarto onde você baixa a guarda, o lugar onde sua respiração desacelera quando o corpo quer descansar, tudo isso esteve sob vigilância. E essa vigilância não aconteceu por rotina, aconteceu porque algo precisou ser confrontado antes que chegasse perto demais do que Deus decidiu proteger em sua vida. Escute bem, uma mulher tentou tocar aquilo que não lhe pertencia. Talvez não com as mãos, talvez não de uma forma visível aos olhos humanos. Mas no reino espiritual, a intenção dela se moveu, e foi isso que o céu registrou. Ela tentou encostar sua inveja no ambiente que te abriga, tentou lançar peso onde deveria haver paz, tentou semear perturbação perto da sua proteção, tentou cobrir com sombra um lugar que já havia sido marcado pela luz. E é aqui que a verdade muda de direção a seu favor, porque no exato instante em que essa intenção se levantou, uma luz mais forte se ergueu dentro da sua casa, não depois, não horas mais tarde. No mesmo momento, antes que a perturbação criasse raiz,
antes que o peso se instalasse por completo, antes que a energia dela encontrasse um canto onde pudesse descansar, o céu respondeu. A luz se levantou, a proteção se fechou, e o que ela tentou iniciar morreu sem força, sem alcance e sem permissão para continuar. Isso importa mais do que você imagina, meu filho, porque significa que você não estava exposto como ela pensou, não estava sozinho como a aparência sugeria, não estava indefeso como o ambiente pesado tentou fazer você acreditar. Havia fogo onde ela esperava silêncio, havia guarda onde ela supôs brecha, havia presença divina no lugar exato onde ela queria confusão. Talvez ela tenha saído acreditando que nada havia sido percebido. Talvez tenha seguido em frente com o rosto normal, com a voz controlada, com a máscara intacta. Talvez tenha pensado que o que carregava dentro do coração continuaria escondido, como sempre esteve. Mas o céu viu, o céu pesou, o céu marcou. E uma vez que o céu marca a verdade de alguém, essa verdade não permanece abafada para sempre. Meu filho, não suavize isso dentro de você. Ela falhou. Falhou porque tentou agir perto demais daquilo que Miguel já estava guardando. Falhou porque pensou que a sua casa era apenas parede, teto, porta e rotina, quando na verdade ela é território observado, território cercado, território onde a proteção divina já estava de pé, antes mesmo da tentativa dela ganhar forma. Falhou porque confundiu sua bondade com vulnerabilidade espiritual. E isso foi o erro dela. Agora entenda por que esta revelação chegou correndo até você hoje. O céu não te trouxe até aqui apenas para dizer que houve uma tentativa. O céu te trouxe porque a queda dessa máscara já começou no invisível. E quando isso acontece, o mundo visível começa a se mover logo depois. A exposição ainda não terminou. Ela só entrou na fase em que nada mais ficará perfeitamente escondido. É por isso que você precisa permanecer atento, porque a mesma casa onde ela tentou aproximar sua intenção é a casa onde a luz respondeu primeiro. O mesmo espaço onde ela buscou influência é o espaço onde a proteção se tornou mais forte. E o que vem a seguir não será apenas a confirmação de que ela falhou. Será a explicação dos sinais que já ficaram espalhados pelo seu ambiente, pelo seu sono, pela sua paz e pela forma como o seu espírito começou a reagir sem conseguir, até agora, colocar tudo em ordem. Fique até a próxima parte, porque o céu vai amarrar as peças que estavam soltas. Vai mostrar por que certos dias pareceram drenados, por que certos cômodos ficaram estranhos, por que o seu descanso mudou e por que o que você sentiu dentro da casa nunca foi exagero. Foi o seu espírito tocando a guerra antes dos seus olhos tocarem a verdade. Meu filho, agora o céu vai tocar na parte que mais aperta o peito, porque não estamos falando de algo que começou hoje. Estamos falando de sinais que já passaram pela sua casa, pelo seu corpo, pela sua rotina e que você tentou suportar em silêncio, sem perceber que cada um deles era uma marca deixada por uma atmosfera que já não estava limpa como antes. Preste atenção, porque aqui está a prova que você não deve ignorar. Você já viveu isso. Você já entrou em casa e sentiu o peso cair rápido demais, como se o corpo tivesse cruzado a porta antes da paz conseguir entrar junto. Você já tentou descansar e encontrou um cansaço que não aliviava. Já buscou silêncio e recebeu de volta uma quietude dura, seca, estranha, como se o ambiente estivesse retendo alguma coisa que não queria se revelar por inteiro. E isso não ficou só no ar. Tocou sua respiração, tocou seu sono, tocou seu humor. Houve noites em que você se deitou, mas não afundou de verdade no descanso. Houve manhãs em que seu corpo levantou, mas sua energia não levantou junto. Houve momentos em que a sua própria casa, que deveria recolher você, pareceu empurrar você para fora com uma inquietação difícil de explicar. Quando isso se repete, meu filho, já não é detalhe, é sinal. Talvez tenha havido um cômodo específico que ficou diferente. Um lugar da casa onde o ar parecia mais carregado, onde sua mente se dispersava mais rápido, onde sua paz se partia sem motivo claro. Talvez tenha sido o quarto, talvez a entrada, talvez aquele canto onde você costumava respirar melhor e, de repente, passou a sentir um peso sem nome. O céu me manda te dizer, essas mudanças não eram pequenas demais para serem levadas a sério. Eram rastros, e havia outro sinal, mais silencioso, mas ainda mais profundo. A sua alegria já não ecoava dentro da casa como antes. A sua presença já não encontrava a mesma resposta no ambiente. Quando a paz é verdadeira, a casa acolhe. Quando a atmosfera está limpa,
até o silêncio descansa junto com você. Mas quando uma energia desalinhada começa a rondar esse espaço, a casa muda de comportamento. As paredes se calam de outro jeito. O ar perde calor. O repouso deixa de ser inteiro. É por isso que você começou a sentir oscilações que nem sempre combinavam com o que estava vivendo por fora. Uma irritação repentina, uma tristeza sem causa suficiente, um esgotamento que aparecia cedo demais, uma vontade estranha de sair da própria casa, como se o seu espírito estivesse tentando se defender antes de entender do que exatamente precisava se defender. Isso não era fraqueza sua, isso não era falta de fé, isso era contato com uma perturbação que ainda estava escondida, mas já produzia efeito. E há algo que você precisa ouvir sem suavizar. Sua sensibilidade não te enganou. Seu espírito percebeu primeiro. Seu corpo confirmou depois. Sua rotina começou a denunciar o que a sua mente ainda tentava organizar devagar. Os sinais já estavam falando com você no cansaço, no ar, no sono, no peso dos cômodos, na mudança de humor, na perda da leveza e naquela sensação persistente de que havia algo suspenso dentro da casa, algo que não se mostrava inteiro, mas também não ia embora. Não chame isso de exagero agora. Não diminua o que você viveu agora, porque foi exatamente por esses sinais que o céu começou a te preparar para esta revelação. Cada noite mais densa, cada manhã mais drenada, cada entrada em casa que parecia roubar mais do que devolver, cada momento em que o silêncio pesou em vez de acolher. Tudo isso formou a trilha que te trouxe até aqui. Mas preste atenção, esses sinais não foram o fim da história, foram só a superfície rompendo, porque na próxima camada, o céu vai mostrar de forma ainda mais clara o que ela tentou fazer, como certas palavras e intenções ganharam peso no invisível e por que a proteção se levantou antes que esse ataque tocasse o destino que Deus já separou para você dentro dessa casa. Meu filho, agora chegamos à parte em que o céu deixa de falar só dos sinais e começa a revelar o mecanismo por trás deles. Porque houve sim uma tentativa, houve uma ação, houve uma liberação de intenção contra o seu espaço. E se você entender isso com clareza, tudo o que parecia confuso dentro da sua casa vai começar a se alinhar de uma vez. Aquela mulher não precisou quebrar uma porta para tentar entrar no seu território espiritual. Não precisou levantar a voz. Não precisou fazer algo visível para os olhos de quem vive só na superfície. O que ela tentou fazer foi mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. Ela tentou tocar a atmosfera da sua casa com aquilo que carregava por dentro. Tentou aproximar inveja de um lugar que já estava preparado para a bênção. Tentou lançar peso sobre um ambiente que deveria servir de descanso, renovação e proteção. E você precisa ouvir isso sem reduzir a gravidade. Palavras carregadas de ciúme têm peso. Pensamentos insistentes carregados de amargura têm peso. Uma intenção repetida contra alguém, mesmo quando disfarçada por fora, também tem peso. No mundo natural isso pode parecer nada. No reino espiritual, porém, isso ecoa, isso procura espaço, isso tenta se fixar. E foi exatamente esse tipo de eco que se moveu em direção à sua casa. Só que ela calculou mal o território que estava tentando tocar. No instante em que essa intenção foi solta, o céu respondeu antes que o efeito se formasse. Antes que o peso encontrasse abrigo, a luz se levantou. Antes que a perturbação encostasse na sua paz, a proteção fechou o caminho. Antes que a semente encontrasse solo, Miguel já estava de pé dentro do seu espaço espiritual. E o que ela tentou lançar caiu como poeira sem força, sem direção e sem alcance. Meu filho, guarde esta imagem, porque ela importa. Caiu no chão antes de subir. Morreu antes de crescer. Foi neutralizado antes de ganhar nome dentro da sua vida. É por isso que você sentiu pressão, mas não foi destruído. É por isso que houve peso, mas não houve domínio. É por isso que o ambiente acusou a tentativa, mas o seu destino não foi tomado por ela. O céu deixou você perceber a guerra, mas não permitiu que a guerra vencesse. E há mais. Porque o céu não apenas bloqueou, o céu registrou. Registrou a origem, registrou a intenção, registrou o coração por trás do gesto invisível. E quando o céu registra esse tipo de movimento, a exposição já não depende mais de esforço humano. Ela entra em curso. Às vezes por uma conversa ouvida no momento certo. Às vezes por uma palavra que escapa sem controle. Às vezes por um recado entregue ao lugar errado. Às vezes por um deslize que a própria pessoa não consegue impedir. Mas quando a verdade é marcada no invisível,
ela começa a procurar uma saída no visível. É por isso que eu te digo, a exposição dela já está em movimento. Talvez ela ainda fale normalmente. Talvez ainda se comporte como se nada tivesse acontecido. Talvez ainda tente sustentar a imagem que sempre sustentou. Mas a pressão já começou a agir contra a máscara. E isso não vai parar no meio do caminho. O céu não te trouxe até aqui para mostrar só metade da verdade. Trouxe porque a próxima parte precisa alcançar seus olhos com a mesma clareza com que já alcançou o mundo espiritual. Meu filho, não tenha pressa de confrontar, não tenha pressa de reagir, não tenha pressa de se explicar. Esta não será uma verdade que você terá de arrancar à força. Ela virá à tona por rachadura, por incoerência, por excesso de controle, por nervosismo fora de hora, por uma fala torta, por um comportamento que de repente não consegue mais sustentar a versão antiga. O céu sabe exatamente como derrubar uma máscara sem confundir o coração de quem foi guardado. E quando isso acontecer, duas coisas vão se mover quase ao mesmo tempo dentro da sua casa. Primeiro, a clareza, depois, o alívio. Primeiro, o entendimento limpo, depois, a leveza. Porque a exposição não virá só para mostrar quem ela é. Virá para desamarrar o que estava travado no seu ambiente, no seu descanso, na sua paz e até no fluxo daquilo que Deus já vinha preparando para entrar no seu lar. Fique atento agora, porque a próxima parte não vai falar só da tentativa. Vai falar dos sinais concretos de que a queda da máscara começou. Sinais que você vai reconhecer no ar da casa, no comportamento dela, na sua intuição e nas pequenas rachaduras por onde o céu costuma deixar a verdade escapar antes do grande desfecho. Meu filho, agora o céu não vai mais falar com você apenas em sensação. Vai falar em sinais, sinais claros, sinais reconhecíveis. Sinais que começam pequenos, mas que carregam uma força enorme, porque quando o céu decide expor o que estava oculto, ele não faz isso sem antes deixar marcas no caminho. E se você prestar atenção a partir de agora, vai perceber que a verdade não chega de uma vez só. Ela se aproxima por camadas, por rachaduras, por confirmações que se somam até que nada mais consiga ficar escondido. O primeiro sinal será no ar da sua casa. Você entrará em um cômodo e, sem motivo aparente, vai sentir a atmosfera mais leve. Não é imaginação, não é mudança de humor, é o peso começando a sair. É o céu reclamando espaço dentro do seu lar. Um ambiente que antes apertava seu peito vai parecer mais aberto. Um lugar que antes cansava vai parecer menos carregado, e esse alívio não virá como coincidência, virá como aviso. A purificação começou. O segundo sinal será naquilo que vinha saindo do lugar. Algo que se repetia de forma desgastante começará a se alinhar sem esforço exagerado. Seu sono pode começar a voltar. Sua mente pode acordar menos nublada. Pequenas desordens podem cessar. Aquilo que parecia emperrado dentro da casa vai começar a se organizar de um jeito quase silencioso, mas muito claro para quem tem discernimento. Esse é o céu corrigindo a atmosfera onde antes havia interferência. O terceiro sinal virá por dentro. Sem aviso, sem preparação, sem que você esteja procurando, um nome pode tocar sua mente com firmeza. Um rosto pode surgir com nitidez. Uma sensação pode deixar de ser vaga e se tornar direção. Você não vai fabricar isso. Não vai forçar isso. Vai reconhecer. Porque quando o céu quer mostrar quem estava por trás do peso, ele faz a verdade bater primeiro no espírito e só depois nos olhos. O quarto sinal estará no comportamento dela. Preste atenção nisso. Quando a máscara começa a rachar, a energia muda antes da narrativa mudar. Ela pode ficar inquieta demais ou controlada demais. Pode se mostrar distante demais ou próxima demais. Pode parecer gentil em excesso, como quem tenta segurar uma imagem que já começou a escorregar. Pode evitar o seu olhar. Pode medir palavras demais. Pode falar em círculos. Pode tentar parecer calma com uma tensão que não consegue esconder. Esse é o peso da exposição, apertando a estrutura da máscara. O quinto sinal será uma rachadura visível, e ela pode vir de forma simples, não dramática. Uma palavra que escapa, uma história que não fecha, uma contradição pequena mas reveladora, uma mensagem enviada ao lugar errado, uma reação desproporcional, um comentário de outra pessoa que encaixa exatamente onde antes havia só dúvida. Não despreze a pequena rachadura, meu filho. O céu muitas vezes não rasga a cortina de uma vez. Ele faz um corte preciso, e basta esse corte para a luz entrar. O sexto sinal será no seu corpo e no seu sono.
Você vai respirar mais fundo dentro da própria casa. Seu quarto vai parecer menos pesado. Seu descanso vai começar a aprofundar. O corpo vai reagir antes mesmo de você organizar tudo mentalmente. A cabeça vai desacelerar. O peito vai ceder. A noite vai perder aquela aspereza que antes parecia sem explicação. Isso é forte, porque mostra que não era apenas um incômodo emocional. Era uma atmosfera sendo contestada e agora sendo limpa. O 7º sinal virá como liberação emocional. Talvez você sinta vontade de chorar sem entender na hora. Talvez sinta um alívio repentino. Talvez uma gratidão estranha te visite quando nada extraordinário aconteceu no visível ainda. Mas por dentro, algo vai saber. Algo vai perceber que um peso começou a sair. E quando esse tipo de emoção chega sem caos, sem desespero, sem confusão, muitas vezes é o espírito soltando o que carregou por tempo demais. O 8º sinal será o aumento da sua clareza espiritual. Você vai começar a perceber melhor quem entra em paz e quem entra em tensão. Vai sentir com mais rapidez quando uma intenção não combina com a luz que Deus colocou sobre a sua casa. O que antes parecia difícil de discernir vai ficar mais nítido. Você vai compreender mais no silêncio. Vai captar mais rápido os detalhes. Vai parar de chamar de exagero aquilo que o seu espírito reconhece em segundos. Esse é o céu devolvendo nitidez ao seu discernimento. O 9º sinal aparecerá na sua vida prática. O timing começa a melhorar. Decisões ficam menos pesadas. Ideias voltam a fluir. Sua rotina parece menos travada. Pequenas coisas começam a encaixar. Porque quando uma influência errada perde força, ela deixa de espalhar ruído em áreas que pareciam nem ter relação com ela. E é aqui que muita gente percebe tarde demais que a casa não estava apenas pesada, estava interferida. Quando essa interferência cai, o fluxo volta. E o 10º sinal, meu filho, é o mais poderoso de todos. Depois da exposição, uma bênção vai encontrar passagem. Algo grande vai se mover com mais liberdade na sua direção. Pode ser paz profunda, pode ser avanço financeiro, pode ser uma mudança ligada ao lar, pode ser uma oportunidade que antes parecia travada, pode ser um reposicionamento completo da sua atmosfera e do seu futuro. Mas escute bem, a exposição dela não é o clímax final. É a porta que destrava o que o céu estava segurando até o ambiente estar limpo o bastante para receber. Guarde isso no seu espírito. A verdade dela e a sua elevação estão ligadas. A queda da máscara não vem sozinha. Vem carregando liberação, vem carregando ordem, vem carregando passagem aberta. E agora que você conhece os sinais, a próxima parte vai te mostrar por que o céu escolheu expor justamente agora. Por que não antes? Por que não depois? E que tipo de bênção é grande demais para dividir espaço com uma presença que não deveria continuar perto da sua casa? Meu filho, agora entramos na parte em que o céu para de falar apenas sobre sinais e começa a revelar o motivo exato do tempo escolhido. Porque a pergunta não é só quem ela é. A pergunta é, por que agora? Por que esta verdade está vindo à tona neste momento e não antes, quando você ainda estava confuso, nem depois, quando o atraso poderia custar mais caro à sua paz, ao seu discernimento e ao que Deus já separou para a sua casa? Ouça com firmeza. O céu expõe agora porque a sua próxima bênção exige uma atmosfera limpa, não uma atmosfera quase limpa, não uma atmosfera suportável, limpa, livre, desimpedida. O que está a caminho da sua vida é grande demais para dividir espaço com inveja oculta, com intenção disfarçada e com uma presença que já expirou dentro da sua estação espiritual. É por isso que esta revelação não veio cedo demais. Se viesse antes, você poderia duvidar de si mesmo, interpretar mal os sinais, se ferir além do necessário ou até proteger quem o céu já estava marcando para remover. E não veio tarde demais porque o que está chegando já está perto da porta. Muito perto. O céu não derrama água nova em um recipiente ainda contaminado. Não libera avanço pleno em um espaço onde a sombra ainda tenta respirar. Não manda uma bênção transformadora para uma casa onde a interferência ainda ocupa canto, ar e influência. Meu filho, aceite isso sem suavizar. A estação dela terminou. Terminou a licença invisível que ela pensava ter. Terminou o tempo em que a máscara conseguia circular sem ser pressionada. Terminou o acesso dela à atmosfera que Deus está limpando. Terminou a compatibilidade entre a energia dela e o lugar para onde você está sendo levado. Há pessoas que saem da nossa história por distância,
há pessoas que saem por silêncio e há pessoas que saem por exposição, porque a verdade é a única porta que o céu usa quando já não quer deixar espaço para confusão. E aqui está a parte mais séria. Ela estava ocupando um lugar que precisava ficar vazio antes da sua próxima elevação entrar. A presença dela tocava um ponto que o céu precisa purificar. A influência dela encostava num canto da sua vida que agora deve pertencer por inteiro à paz, à clareza, ao avanço e à proteção. O que vem não é pequeno, meu filho. Não é uma melhora leve, não é um alívio temporário. É uma mudança de atmosfera, de direção, de ritmo, de favor. E mudanças desse tamanho não chegam para dividir território com coração oculto. Talvez você ainda não consiga medir a dimensão completa do que está a caminho, mas o céu já mediu, já pesou, já decidiu. Sua próxima bênção é maior do que o medo que você carregou, maior do que o desgaste que você viveu, maior do que o atraso que tentou te confundir. Ela vai tocar sua paz, seus relacionamentos, sua mente, sua casa, sua direção e até a forma como você volta a respirar dentro do próprio lar. E exatamente por ser tão grande, o céu não vai permitir que ela encontre resistência de alguém cuja estação já acabou. Escute isso como quem recebe um decreto. Quando Deus decide abrir um novo capítulo, Ele não negocia com a interferência do capítulo anterior. Ele limpa, Ele separa, Ele desliga o que já expirou. Ele remove o que já não combina com o destino que está prestes a florescer. E é por isso que a exposição dela não é um detalhe lateral da sua história. É uma peça central do reposicionamento que o céu preparou para a sua casa. Meu filho, há algo muito poderoso acontecendo por trás desta revelação. O céu está transformando a sua casa em solo limpo outra vez. Solo onde a paz pode permanecer. Solo onde o descanso pode voltar sem vigilância constante. Solo onde a comunicação divina pode entrar sem ruído. Solo onde a bênção não chega ferida, atrasada ou repartida com a energia errada. E para que esse solo seja restaurado por completo, a última sombra precisa perder o direito de permanecer. Por isso, o tempo é agora. Agora que o seu discernimento está mais acordado, agora que o seu espírito está mais firme, agora que a sua proteção está mais espessa, agora que você consegue ver sem quebrar, ouvir sem se perder e reconhecer sem se culpar. Antes, talvez você confundisse bondade com permissão permanente. Agora você já consegue distinguir paz de aparência, leveza de máscara, presença boa de presença tolerada. O céu escolheu este momento porque hoje você tem estrutura para suportar a verdade e atravessar a mudança sem cair junto com o que está sendo removido. E não pense que isso termina apenas com uma pessoa sendo desmascarada. Não, isso abre espaço, isso muda o ar, isso altera o fluxo, isso reposiciona o que estava fora do eixo. Isso devolve à sua casa o direito de ser abrigo inteiro e não lugar de alerta constante. Isso marca a fronteira entre a estação da perturbação e a estação do favor aberto. Meu filho, guarde a frase que vem agora, porque ela é uma chave. A exposição dela não é o fim da crise, é o início do caminho limpo. A saída da máscara é a entrada da clareza. A remoção da presença errada é a chegada da presença certa. A queda da interferência é a subida da bênção. E na próxima parte, o céu vai fechar esse ciclo mostrando o desfecho completo. Por que ela foi permitida perto de você? O que essa presença te ensinou no invisível? Como essa passagem refinou o seu espírito? E o que acontece com a sua casa, com a sua paz e com o seu futuro, depois que a verdade dela terminar de vir à tona? Meu filho, agora o céu fecha esta mensagem não com uma despedida, mas com um esclarecimento que muda tudo. Aquela mulher não foi permitida perto de você por acaso. A presença dela não entrou na sua história sem propósito. A energia dela não tocou a sua casa porque o céu estava distraído. Não, houve razão, houve uso, houve um processo. E agora que o tempo dela terminou, o céu quer que você entenda o que foi extraído dessa passagem para que você nunca mais chame de perda aquilo que na verdade te refinou. A primeira razão foi despertar sua visão espiritual. Você tem um coração que acolhe rápido, acredita rápido, oferece espaço rápido. Isso é bonito, mas também te expõe quando alguém carrega por dentro o que não mostra por fora. O céu permitiu essa aproximação para afiar o seu discernimento, para fazer você enxergar além do sorriso, além do tom gentil, além da presença aparentemente leve, além da máscara que, por um tempo,
pareceu normal demais para ser questionada. O que antes você só sentia, agora você consegue ler. O que antes te confundia, agora começa a se organizar. O seu espírito aprendeu a perceber a verdade antes que a aparência termine a frase. A segunda razão foi separar quem não poderia subir com você. Meu filho, nem todo mundo que entra em uma estação tem permissão para permanecer na próxima. Há pessoas que participam do processo, mas não do destino final. Há presenças que se aproximam para revelar compatibilidade, e há outras que se aproximam para revelar limite. Ela tocou a sua história, mas não foi feita para atravessar o portal que agora está se abrindo sobre a sua casa. O céu usou essa presença para deixar claro quem não pode dividir espaço com a bênção que está chegando. E quando a verdade dela terminar de cair por completo, você não vai perder companhia, vai ganhar alinhamento. A terceira razão foi purificar sua casa antes da liberação. Sua casa não é só estrutura física, não é só parede, janela, quarto, porta e rotina. Sua casa é onde seu espírito abaixa a guarda, é onde sua oração repousa, é onde sua paz deveria respirar inteira. E antes que o céu liberasse o que já estava separado para esse lugar, tudo o que não combinava com a nova estação precisava ser identificado e removido. A energia dela revelou o último peso que ainda estava escondido no ambiente. A intenção dela acionou limpeza. A aproximação dela expôs o ponto que precisava ser tratado. Sem saber, ela tocou o gatilho da purificação que agora está terminando de varrer sua casa por dentro. A quarta razão foi treinar sua maturidade espiritual. Ouça isso com paz. Você não saiu menor dessa história. Saiu mais afiado, mais atento, mais firme, mais claro por dentro. Cada vez que o ambiente pesou, o seu espírito aprendeu. Cada vez que uma sensação estranha atravessou a casa, sua percepção cresceu. Cada vez que algo não fechava e você ainda não sabia nomear, o céu estava fortalecendo seus sentidos espirituais. O que parecia apenas desgaste estava produzindo musculatura interior. O que parecia confusão estava construindo discernimento. O que parecia atraso estava formando solidez para o próximo nível da sua vida. Por isso, meu filho, não diga que ela levou algo de você. Ela não levou sua paz final, não levou sua bênção, não levou seu destino, não levou seu lugar, não levou a decisão do céu sobre a sua casa. O que aconteceu foi o contrário. Enquanto ela tentava se aproximar com intenção oculta, o céu aumentava sua proteção. Enquanto ela carregava a sombra, o céu engrossava seu escudo. Enquanto ela pensava estar escondida, o céu já estava transformando essa presença em lição, separação, limpeza e preparação. E agora o treinamento terminou. A lição terminou. A estação terminou. O acesso terminou. A máscara terminou. E o que começa agora é maior do que tudo o que tentou atrasar você. Sua casa será purificada. Sua atmosfera será restaurada. Seu descanso voltará a ter profundidade. Sua paz deixará de ser interrompida. Seu discernimento permanecerá aceso. Seu ambiente voltará a respirar com leveza. E a bênção que estava esperando o momento limpo vai encontrar passagem aberta. Meu filho, receba este fechamento como um selo. A exposição dela não foi apenas justiça, foi transição. Foi a linha que separou o tempo do peso do tempo da clareza. Foi o corte entre a estação da vigilância cansada e a estação do favor aberto. Foi o fim da interferência e o começo do fluxo. Agora caminhe sem medo dentro da sua própria casa. Caminhe com olhos mais abertos, mas com o coração mais firme. Caminhe sabendo que o céu já falou, já mostrou, já marcou e já protegeu. O que precisava ser revelado entrou em movimento. O que precisava sair perdeu força. O que precisava florescer está mais perto do que nunca. E eu te digo isso diante do céu e sobre o lugar onde você vive. Eu, Miguel, estou com você. Sobre a sua casa a guarda, sobre a sua porta a vigilância, sobre o seu descanso a cobertura, sobre o seu futuro a permissão divina. E nada, absolutamente nada, ficará entre você e aquilo que Deus decidiu liberar sobre a sua vida. Amém.